Muito bom dia para você que nos acompanha em casa, da fazenda, do trabalho, escritório ou pela tela do celular, onde quer que você esteja. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso nesta manhã de quarta-feira, 8 da manhã, horário de Brasília. Aqui em Mato Grosso, mais cedo por conta do fuso horário, 7 horas da manhã. Muita gente ainda começando o dia e a gente chega trazendo informações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar Mato Grosso é o programa dedicado a oferecer informações, conteúdo técnico dos treinamentos e também cursos oferecidos pelo Senar aqui no estado. O tema de hoje é cooperativismo e desde já eu peço que você participe enviando sua mensagem, suas sugestões ou suas dúvidas para que sejam esclarecidas aqui no programa. O telefone é esse que aparece aí na tela, 65 é o código de área, 99 212 10 55. Participe, envie sua mensagem para que a gente responda aqui e você seja atendido onde quer que você esteja, em qualquer canto do país. Para o programa de hoje, a gente recebe aqui no estúdio do Canal Rural em Mato Grosso, Daniel Tetila, ele que é instrutor credenciado do Senar. Daniel, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo ao estúdio do Canal Rural aqui em Cuiabá, tudo bem? Tudo bem, patrônio, bom dia o pessoal de casa aí, todos tenham uma excelente quarta-feira. É um prazer muito grande estar aqui para a gente discutir um tema tão bacana e tão importante, né, que vem ganhando cada vez mais visibilidade no Brasil, né, que é o cooperativismo. Perfeito, fica o convite para que todo mundo participe, Daniel. Eu vou começar com uma pergunta aqui, que na verdade é que você aproveite já para esclarecer, que eu sei que muita gente ainda tem dúvida se há semelhanças e diferenças entre cooperativismo e associativismo, não dá para confundir as duas coisas. Começa explicando isso para a gente, toca o barco. Legal, patrônio. Bom, essa é uma dúvida muito comum das pessoas, que é uma diferença entre o cooperativismo e o associativismo, né? A diferença básica é que uma cooperativa ela tem uma estrutura de uma empresa. Eu gosto de dizer assim, patrone, quando você tem uma estrutura, uma organização que te ajuda a desenvolver a sua atividade lá na sua propriedade, aí você tem uma associação. Mas se você está desenvolvendo uma estrutura para que todo mundo, em conjunto, crie alguma coisa nova, aí a gente está falando de um cooperativismo. Então, uma associação ela vai ter uma estrutura que vai ajudar aquele produtor a desenvolver a coisa lá na propriedade dele mesmo, e uma cooperativa vai ter uma estrutura para que todo mundo se junte e desenvolva alguma coisa nova. Perfeito. Sei que você trouxe algumas apresentações, alguns slides para a gente. Vamos lá. Para a gente dar uma olhada. Então, uma cooperativa, ela vai nascer de uma união de pessoas que têm um interesse em comum e aí elas resolvem trabalhar num regime de ajuda mútua, né? Então, essas pessoas vão se organizar, vão ajudar umas às outras para ter mais competitividade no mercado. Imagina assim, patrônio, eu produzo mandioca numa pequena propriedade rural, e aí a mandioca começou a vender bem, tem um mercado ali perto, e aí o meu colega, meu vizinho, vê que eu estou produzindo mandioca e ele gostou, e aí ele começa a produzir mandioca também. Mas ao invés da gente trabalhar em conjunto, ele começa a competir comigo. E aí o preço da mandioca cai, nós dois começamos a encontrar dificuldade. Então, na hora que a gente muda esse paradigma, a gente começa a trabalhar em cooperação, todo mundo participa da gestão também, e aí a gente começa a ter um produto melhor, a gente começa a agregar valor nesse produto, e aí a gente começa a ter uma estrutura melhor para trabalhar. Aí vem a história da ajuda mútua, né? Ou aquela velha soma de esforços, né? Justamente para buscando o próprio um bem comum aí. Exatamente, até para a gente conseguir ter essa competitividade num mercado cada vez mais difícil, né? O mercado cada vez mais exigente, precisa de um produto mais bem feito, né? Precisa de mais cuidado na entrega, o cliente é cada vez mais exigente, e é difícil para um produtor isoladamente fazer isso. Então é nessa hora que essa força do conjunto vem, né, patrone? E o cooperativismo ele é bem interessante porque ele tem 7 princípios. Esses princípios, eles não são só princípios brasileiros do cooperativismo, né? O cooperativismo ele é uma estrutura organizada internacionalmente. E eu trouxe aqui rapidinho esses princípios para a gente falar deles. E o primeiro que eu trouxe é o de adesão voluntária e livre. Porque para você entrar numa cooperativa ou para sair de uma cooperativa, você não pode ser obrigado. Então você entra na cooperativa se você quiser, é uma coisa voluntária, é livre. Ao mesmo tempo, se eu quiser sair de uma cooperativa também, obviamente com uma questão ou outra legal, mas na hora que eu quiser me desligar de uma cooperativa, eu tenho todo o direito de me desligar dessa cooperativa também. A gestão ela é democrática, então todo mundo participa da gestão, independente se eu trabalho mais com a cooperativa, eu contribuo mais para a cooperativa, eu coloquei mais dinheiro na cooperativa, mas o meu voto vale por um.
tanto quanto de qualquer outro cooperado. Então essa gestão ela é democrática, todo mundo tem não só a obrigação, não só o direito, mas também o dever de participar dessa gestão, de opinar, de ajudar. Isso é muito né? importante, nessa participação, você ter voz, você fazer exercer um direito, mas também entender como um dever de participar, acredito que seja um ponto-chave aí, né, para que a gestão funcione de fato. Sem dúvida é um ponto-chave. Eu acho que talvez o maior problema que a gente encontra no cooperativismo é um problema de gestão quando as pessoas não conseguem trabalhar em conjunto. Então, a participação, ela tem esse caráter mesmo, direito e dever. Porque se a gente não participa, depois a gente não consegue cobrar e não adianta ficar de longe só reclamando. Então, a gente tem que participar, tem que estar junto para poder fazer a coisa acontecer. Até porque tem que ter um sentimento de pertencimento. Quando a gente é cooperado, a cooperativa é nossa, né? Então, a gente faz parte daquilo ali e tem que vigiar de perto. O boi só engorda com o olho do dono, não é verdade? Vamos para o próximo princípio, são 7 aí, vamos lá. Vamos correr. Então, temos aqui a participação econômica dos associados. Todos os associados vão participar, obviamente, de um eventual lucro da associação. Autonomia e independência. A gente não deve incentivar, quando você está dentro de uma cooperativa, se você vai fazer, por exemplo, um empréstimo no banco, alguma coisa, ou qualquer tipo de negócio, a gente não pode ter um negócio que comprometa essa autonomia e independência da cooperativa. A cooperativa tem que manter o seu poder de decisão para poder tomar todas as decisões em benefício dos seus cooperados, que é o grande objetivo da cooperativa, né? Toda cooperativa precisa ter uma preocupação com educação, formação e informação. Inclusive, uma pequena parte do lucro, no final do ano, de todas as cooperativas é obrigada a ir para um fundo voltado para a educação dos próprios cooperados. Isso é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Tem um pequeno fundinho ali que tem que ser alimentado para ser investido em educação, formação e informação. O que também é algo extremamente inteligente, né? Porque você começa a capacitar cada vez mais, né? Educar e evidentemente você acaba crescendo em função do conhecimento que os cooperados aí adquirem, né? Ou aquela equipe adquire. Sem dúvida. Isso que você falou está muito ligado com o princípio que a gente vai ver por último. E eu vou falar antes só desse aqui do cooperação entre cooperativas, que é bem interessante, que, como eu disse para vocês, as cooperativas são organizadas internacionalmente. Então a gente tem, aqui no Mato Grosso, por exemplo, que é o meu estado, onde eu trabalho, a gente tem as cooperativas, aí a gente tem uma organização das cooperativas de Mato Grosso, aí tem a organização das cooperativas do Brasil, aí a gente tem também um organismo da América Latina, a gente tem até um organismo mundial, inclusive que tem um assento na ONU. Então é uma estrutura bem organizada e coletiva, então a gente tem força política. Quando você abre uma cooperativa, você não está sozinho, você tem a ajuda das outras pessoas que trabalham no mesmo ramo que você. Vamos para o outro princípio, então? E o último princípio, que é isso que você falou, é o interesse pela comunidade. Perfeito. Então, uma cooperativa não é uma empresa que vai buscar a todo custo o lucro. E mesmo que aquelas pessoas que trabalham ali, às vezes não estejam nas melhores condições. Não, a cooperativa vai buscar sempre as melhores condições para os seus cooperados, para a comunidade que está ali em volta, não só para os cooperados, mas para os seus familiares, né? Para tudo que acontece aonde está inserida aquela cooperativa, né? E então essa é uma coisa muito interessante que a gente tem dentro do cooperativismo. Eu estou percebendo que você tem paixão no assunto, né, Daniel? Dá para ver que seu olho brilha aí. Eu tenho. Eu acho que a cooperativa é uma maneira que a gente tem de desenvolver comunidades com dificuldade, né? Então isso é uma coisa que realmente me salta aos olhos. Legal. Importante lembrar também que você que está nos assistindo pode participar enviando sua sugestão, sua pergunta aqui, aproveitando o Daniel que está falando sobre esse tema. O telefone está aparecendo aí embaixo na sua tela, vai ficar mais um pouquinho embaixo enquanto o Daniel segue para a próxima slide aí, Daniel. Olha só, uma coisa que eu trouxe para a gente bater um papo aqui, Patrone, hoje, um pouco algumas informações do ano de 2016, que a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, disponibiliza no site deles. E aqui eu trouxe alguns dados de Mato Grosso para a gente ver o impacto que o cooperativismo tem dentro do setor do agro. Aqui no Mato Grosso, cerca de 40% das cooperativas são cooperativas agropecuárias. Isso no ano de 2016. Olha o peso, né, no setor, né? O impacto que isso tem no setor. E se a gente for observar aqui, a gente ainda tem alguns outros setores, como por exemplo de crédito ou de transporte, que não são diretamente ligados ao agro, mas as grandes cooperativas de crédito aqui são financiadoras do agronegócio, muitas cooperativas de transporte trabalham com o transporte de commodities, né, de grãos, de um lado para o outro, então também estão indiretamente ligadas ao setor. Para a gente encerrar esse bloco, Daniel, vamos ver dentro do setor como é que fica a participação das cooperativas agropecuárias, aí, a importância que tem também para a geração de emprego. Ah, sem dúvida. As cooperativas agropecuárias, nesses dados de 2016 que eu trouxe para vocês, tinham cerca de 400 mil cooperados. É um número muito significativo, ainda mais... Só aqui em Mato Grosso? Só aqui em Mato Grosso. Ainda mais em Mato Grosso, que não temos
uma população tão elevada assim, né? Cerca de 3 milhões de habitantes, a gente tem 400 mil 400 cooperados. mil cooperados, é muito significativo. E além disso daí, essas cooperativas geraram mais de 8 mil empregos diretos, fora os indiretos que acabam gerando nas propriedades dos cooperados. Né? Sem dúvida tem um peso muito importante, né? Um peso de fato expressivo. No próximo bloco, Daniel, eu te convido agora a próximo bloco você falar das vantagens para quem coopera, né, para quem faz parte de uma cooperativa, e também como criar, né, como montar uma cooperativa. Vamos só para um breve intervalo, lembrando que você pode participar, aliás, deve participar enviando sua sugestão, sua pergunta pelo telefone 6599 212 1055, está aqui na sua tela, só enviar mensagem para a gente para o WhatsApp. E aí a gente traz aqui para o programa para que o Daniel também esclareça a sua dúvida. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho. Bom Dia Senar Mato Grosso está de volta aqui no Canal Rural. Estamos de volta, bom dia Senar Mato Grosso, direto do estúdio do Canal Rural aqui em Cuiabá. Esse programa que traz as informações dos instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso, dos temas, informações referentes aos temas, aos cursos, aos treinamentos oferecidos pelo Senar. E olha, são vários treinamentos, ao longo do ano você vai ter muita informação bacana passando aqui pela sua telinha no Bom Dia Senar Mato Grosso. O tema de hoje é cooperativismo, você já viu o primeiro bloco, estou aqui com o Daniel Tetila, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. No começo você já apresentou as diferenças entre cooperativismo, associativismo, né? Falou dos sete princípios internacionais e também do peso da participação do cooperativismo no setor agropecuário, com geração de empregos, inclusive um número expressivo de pessoas, né, Daniel? 400 mil pessoas só aqui em Mato Grosso envolvidas com o cooperativismo agropecuário. Vamos lá, ficou a promessa para esse bloco. Uma são as vantagens de fazer parte de uma cooperativa ou de criar uma cooperativa, especialmente no setor agro? As cooperativas, as vantagens de uma cooperativa no setor agro são várias, Patrone. Eu trouxe algumas aqui para a gente elencar. A primeira que eu trouxe são as vantagens próprias da cooperativa que você abre, né? Então, se eu abrir uma cooperativa para me ajudar a agregar valor a um produto, eu produzo fruta e eu vou, junto da cooperativa, conseguir criar polpa de fruta. Então, essas vantagens específicas que vêm com aquele objetivo mesmo, né, pelo qual foi criada a cooperativa. Eu trouxe daí também a questão da assessoria técnica, porque às vezes é difícil para a gente, um produtor isoladamente, conseguir contratar um agrônomo, um advogado, um contador, né, e uma estrutura da cooperativa geralmente oferece esse tipo de serviço também para o produtor, né. Prestação de serviços, né, a mesma coisa. Então a gente tem uma série de serviços que às vezes é difícil para o produtor isoladamente ter acesso, e assim, através de uma cooperativa, ele vai conseguir também. Garantias trabalhistas, porque a gente tem um meio em que a informalidade ainda é muito grande, e através do cooperativismo a gente consegue formalizar várias relações de trabalho, né? Então aquele cooperado que não tinha lá o INSS, que não tinha o FGTS, a partir do momento que ele se coopera, ele começa a ter essa preocupação, então já começa a recolher o INSS, insere ele dentro da formalização, né, do trabalho. Isso é uma coisa muito importante que traz diversas garantias, né, para esse produtor, né, que geralmente estava ali sozinho. Lembra que a gente viu lá a questão do interesse pela comunidade? Então as cooperativas, elas têm também um grande impacto social. E eu vou trazer um exemplo para você, patrão. Esse ano que passou agora, eu tive a oportunidade de visitar uma cooperativa na cidade de Cáceres. E essa cooperativa é muito interessante, é uma cooperativa que cria jacaré. Eles têm lá, chama Cocri Japan, e a Cocri Japan produz carne de jacaré, o frigorífico é certificado, de excelente qualidade, tudo lá, eles exportam couro e tudo mais. E eles nasceram a partir da união de proprietários em volta de uma baía que tinha uma espécie de jacaré que estava ameaçada de extinção. Então, junto com os órgãos ambientais e com algumas universidades aqui do estado, eles fizeram um trabalho de mapear todos aqueles ninhos, né? Então, tudo que eles pegavam ali para criar, para ir para o frigorífico, era extremamente controlado e o resto era preservado. Então, olha o impacto social e ambiental até, né, dessa cooperativa, né? Então, quer dizer, gera uma série de empregos, tem um frigorífico, movimenta a cidade, né, e ainda
preserva um ecossistema do Pantanal, né, desenvolvendo uma grande função social. Então, o cooperativismo realmente ele tem essa capacidade, né, essa força. E por último, o que eu trouxe aqui é a questão da competitividade. Essa é fundamental nos dias, né? Essa é fundamental. É difícil eu comprar sozinho um insumo no mesmo preço que alguém que compra um monte de insumo, né? Eu acabo pagando mais caro e fica mais difícil para eu competir no mercado, né? Então a gente tem aqui no nosso estado, por exemplo, cooperativas super competitivas que produzem etanol, que produzem açúcar, mas a gente tem também um exemplo de muito sucesso no município de Terra Nova do Norte, que o pessoal começou resfriando o leite através de uma cooperativa, comprando um resfriador para não perder o leite, e hoje eles têm um laticínio, produzem diversos tipos de queijo, produzem polpa de fruta e é um grande movimentador da economia do município de Terra Nova do Norte, que é um case de muito sucesso que a gente tem aqui no Mato Grosso do cooperativismo, né? Perfeito. Vantagens apresentadas, Daniel, eu lembro do telespectador que deve participar e já chegou uma pergunta aqui do Éder, lá de Rondonópolis. Aí eu quero ver a tua resposta, porque eu sei que também é uma das grandes dúvidas nos treinamentos que você ministra, nos treinamentos do Senar. Muita gente pergunta sobre isso. Mas é só um mar de flores, né? Quais seriam aí as desvantagens ou as maiores dificuldades enfrentadas pelas cooperativas? A maior dificuldade, na minha opinião, a maior dificuldade que eu diagnostico, que eu vejo, diz respeito à gestão. E como a gente vê, é uma gestão democrática, ela precisa da participação de todo mundo, é uma gestão coletiva. E aí, às vezes, as pessoas têm muito trabalho dentro da própria propriedade, não tem condição de participar muito da gestão, e às vezes também tem um pouco daquilo de não ser uma gestão muito profissional no início, porque é feito, às vezes, pelos próprios cooperados que não têm muito conhecimento em todas as áreas necessárias, né, de uma empresa desse tipo. Então, aí, às vezes, a gente acaba tendo um pouco de problema. Eu vejo muito sucesso nas empresas que conseguem contratar os profissionais adequados para desenvolver as funções, tira aquela história do contrata meu primo, eu sou cooperado aí, e aí você acaba tendo um problema também dentro da cooperativa. Então o maior problema que eu vejo é o problema de gestão, né? As cooperativas acabam mais por conta disso, por conta de desentendimento entre as pessoas que estão envolvidas dentro da cooperativa. Então precisa ter um senso de união, um senso de pertencimento àquela cooperativa, né? Precisa desenvolver o trabalho pensando coletivamente, mudando aquele paradigma da competição para a cooperação mesmo. Então eu não vou competir com o meu colega que planta mandioca aqui, que nem eu tinha dito no início, mas eu vou colaborar, eu vou cooperar. O foco empresarial ele tem que tá dentro dessa gestão, né, Daniel? Ou seja, você tem que saber que é uma empresa, né, unindo várias pessoas, mas é uma empresa. Você não pode perder esse conceito, né? Você tem que ter sempre essa direção em mente. Tem que ter essa direção. Essa direção ela tem que estar muito clara. Ao mesmo tempo, ela não é absoluta, como é numa empresa normal, digamos assim, né? Dentro do cooperativismo, o bem-estar dos cooperados, ele fala mais alto. É claro que você não vai conseguir trazer bem-estar para os cooperados se a empresa está no vermelho, né? E a gente viu que tem participação dos cooperados nos resultados da empresa e a participação pode ser negativa. Aliás, esse também é um ponto complicado. Esse pode ser um problema também. Aí a gestão tem que ser muito eficiente. Respondida a tua questão aqui, você, aliás, muito obrigado por ter participado aqui do programa, e você que está assistindo pode enviar sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão pelo telefone 6599-212-1055, está aí na tela aparecendo. Daniel, vamos seguindo rapidinho aqui, que o programa passa rápido, né? Boa, tem muito assunto, ainda mais quem gosta de cooperativismo, como é o teu caso. Programas específicos, como que a gente tem para mostrar aí? São algumas vantagens também que a gente tem, Patrone, dentro do cooperativismo, que eu trouxe aqui apenas 2 programas. Esses são programas do Ministério da Agropecuária. São programas de desenvolvimento do cooperativismo mesmo, né? Então o primeiro programa aqui é um Programa Nacional Permanente de Desenvolvimento da Agroindustrialização de Cooperativas, que ele vai buscar justamente auxiliar as cooperativas a se desenvolverem, a sair de uma pequena cooperativa, como por exemplo em Terra Nova, que comprou um resfriador de leite, para virar um laticínio, para realmente agregar valor naquele produto, né? Então eu volto ao exemplo da mandioca que eu estava dando, ao invés de eu vender mandioca, eu começo a vender ela já cozida, pré-cozida, embalada a vácuo, aí, né? Ou os derivados da mandioca, o polvilho, né? Então, é um programa do Ministério da Agricultura
que vai ajudar as cooperativas a se desenvolverem nesse sentido, a agroindustrializar, né, e agregar valor àquele produto. E o segundo programa que eu trouxe é um programa de profissionalização, que aí ele vai ajudar as pessoas a melhorarem a própria gestão também dentro das cooperativas, né? E aí, como montar, como criar, organizar uma cooperativa? Bom, o primeiro passo, então, que a gente tem é reunir as pessoas interessadas e verificar, né? A gente faz uma assembleia, junta todo mundo ali e verifica quais são os objetivos em comum. Isso é muito importante, porque as pessoas têm que ter objetivos em comum para trabalhar em conjunto, senão não vão trabalhar em conjunto, né? Aí, a partir desse momento, os interessados vão precisar redigir um estatuto. O estatuto, patrônio, ele é um conjunto de regras, como se fosse uma lei, que aquelas pessoas voluntariamente aderem a ela. Então todo mundo participa do estatuto. O estatuto vai ter lá qual que é o objetivo da cooperativa, vai ter lá quais são as regras para entrar um novo cooperado ou para sair um novo cooperado, como que vai ser a participação de cada um, né? Então o estatuto são as regrinhas ali que vão ter na cooperativa e por fim registrar tudo isso nos órgãos competentes, na junta comercial, tirar o CNPJ e tudo mais. Vou te interromper rapidinho, a gente vai para o final, estamos terminando aqui, só registrar aqui a participação do Clécio de Retirolândia da Bahia, parabenizando a você, Daniel, parabenizando o programa Bom Dia Senar Mato Grosso por trazer mais informações. Vamos encerrar, quem pode apoiar nesse processo? Bom, para abrir uma cooperativa não é um processo muito complicado e a gente tem várias instituições que acabam ajudando a gente no processo. O Senar está à disposição com cursos de cooperativismo, associativismo, né? A gente ajuda aí nessa formação rural e aí a gente tem também o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, tem um material super interessante de cooperativismo lá no site deles também e eles ajudam também a desenvolver o cooperativismo e também, como eu disse para vocês, a organização das cooperativas brasileiras, que vão ajudar muito, tem muito material interessante e tem muito interesse que o cooperativismo se desenvolva. Daniel Tetila, aula aqui hoje, muito obrigado pela sua participação, você que nos acompanhou até aqui. O Daniel vai estar sexta-feira conosco no Mercado e Companhia, trazendo mais informações sobre o cooperativismo. Sexta-feira no Mercado e Companhia tem o quadro Senar MMT Responde e o Daniel vai ser o nosso convidado dessa sexta falando sobre cooperativismo. Mais uma vez, obrigado pela aula, pelas informações, parabéns por ser apaixonado pelo cooperativismo, eu particularmente também assim sou e é muito interessante ver quem gosta, quem informa, quem traz conhecimento sobre esse tema tão importante, que tem uma participação tão expressiva no nosso agronegócio, especialmente aqui em Mato Grosso. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. Bom dia, Senar Mato Grosso, 8 da manhã no horário de Brasília, aqui no Canal Rural. Até mais!